nasce com o homem a arte ou a arte só nasce com o homem. Mas com o homem nasce igualmente o comércio, a troca de bens, a noção de propriedade no seu sentido mais literal, pois antes tratava-se simplesmente de posse. Eu não queria desenvolver mais este tema, depois no debate, se for preciso, desenvolve-se. A constituição política do homem é também uma questão original, um problema de princípios, que se pode compreender tanto pelos testemunhos filosóficos como pelos testemunhos que a antropologia tem trazido à nossa disposição desde os últimos 50 anos sobre a evolução do homem e que por isso remetem a um tempo a que os primeiros, os filósofos, ainda nem sequer podiam imaginar. O que nos vai remeter justamente a que a noção do tempo tem a ver com a noção de arquivo que se vai alargando à medida que o homem vai pensando. Dos primeiros dos filósofos, é sempre útil referenciar esse primeiro trabalho sistemático de Aristóteles, que é a política, e quando afirma de forma perentória que a cidade, a polis, existe por natureza e que o homem é, por natureza, um ser vivo político. Isso em grego dir-se-ia qualquer coisa como fius ei politikon zoon. Todo o homem que, diz Aristóteles, por natureza e não pelo acaso, pela tique, não tiver a cidade, será um homem decaído, ou será uma besta, ou um sobre-humano, um super-homem. A definição de Aristóteles, que marcou toda a forma do bem-pensar político ao longo da história, que não é a forma do bem-pensar político ao longo da história, deve ser entendida num sentido muito mais restrito daquilo que o sentido comum geralmente a compreende. Para precisarmos desse sentido, poderíamos ensaiar uma tradução culturalmente mais consentânea com a nossa época e ao mesmo tempo mais literal. E o resultado dessa versão poderia ser: o homem é, por natureza, um animal cívico. Onde cívico diz claramente a sua pertença a uma organização alargada, a um grupo onde já não existem os laços de consanguinidade ou relações de familiaridade, mas onde se deve imperar um regime, que em grego se dizia justamente politeia, que visa o bem comum, que em grego se diria o termo que Aristóteles usa é sumferon, constituindo esse último a comunidade política, a koinonia politicae, que está assente em laços jurídicos, os dikaion, e a amizade, a filia. Voltarei a este termo da filia. Para haver política, regime, tem de haver a superação dos dois estados anteriores da união humana, que são os da família, do oikos, da aldeia, da quemé, constituindo finalmente a polis, a cidade, e com ela, usando o termo latino, a civilidade. O que Aristóteles procura de facto dizer é que o homem só o chega a ser se ele mesmo se incluir no trato com os outros, com aqueles que são efetivamente outros, respeitando a regra, procuram as formas de coesão social, que os gregos designavam por filia e que hoje se poderia traduzir por um conceito muito mais novo, mas também muito mais político, que é o de cooperação. Só quando estas condições se dão, só aí, é o homem plenamente humano. Aristóteles usa mesmo o termo médio para ajudar a definir o caráter político do homem. Esse termo é comunidade, koinonia, que menta a participação de todos os homens numa mesma natureza, numa mesma forma de ser, que se define por ter algum bem em comum. E o termo que Aristóteles utiliza é agatou, o bem como finalidade, que é afinal a mesma coisa que uma comunidade de bem futura, daí o livro da comunidade que vem do Agamben, ainda que nunca esteja realizada, marca, pois, o ser político do homem, segundo o pensador Stagirite. Dos segundos dos antropólogos chegam-nos hoje muitos testemunhos, um dos que nós conhece no nosso país, mas também um dos grandes representantes desse impulso a perceber a evolução do homem, André Leroi-Gourhan, afirma o seguinte no primeiro tomo desse magnífico livro que é O Gesto e a Palavra. Diz Leroi-Gourhan: a civilização é caracterizada por um esquema funcional e não por caracteres morfológicos nítidos desde a sua origem. Este esquema corresponde a um grupo de aldeias ligadas organicamente a uma aglomeração, desempenhando uma função de capital. O facto mais importante do ponto de vista técnico-económico é a entrada em cena do artesão, porque nele repousa toda a evolução da técnica. O que faz Leroi-Gourhan é confirmar Aristóteles, deslocando a sua perspectiva para um domínio mais alargado de tempo, estendendo assim a nossa visão, que é uma forma também de nos distanciar, mas contando outra sim a troca, a arte e a organização política nessa definição. Um dos mais conhecidos psicólogos evolutivos da atualidade, Michael Tomasello, afirma num recente livro sobre a cooperação humana o mesmo que já encontramos em Aristóteles e Leroi-Gourhan, ao defender que a constituição biológica única do homem o dispõe para a cooperação, ou seja, para a razão política. O que Tomasello faz, e isso é novo,
é abandonar a cultura e a metafísica e introduzir a política no biológico. Mas, bom, deixamos esse tema em discussão. Poderia evocar aqui outros antropólogos e arqueólogos que estão a trabalhar sobre outras perspectivas, por exemplo, Klaus Schmitz, ao trabalhar sobre as ruínas de Göbekli Tepe, esse primeiro grande templo que está localizado hoje na Turquia, do Neolítico, calcula-se que entre os 10 a 12 mil anos. Mas, bom, já lá iremos outra vez, se for necessário. Se julgarmos por estas primeiras premissas, não há nada de mais ancestral ou originário que a coexistência da política, da arte e da economia. É certo que a última a formular-se de um modo inteligível para o homem contemporâneo foi a economia, ainda que esta palavra já sobrevinha do uso grego do termo e que remete para a gestão, anemé, do lar, oikos, que é a única que eu entendo. A economia não era política no sentido em que pertencia aos assuntos privados do homem, à sua sobrevivência e aos elementos necessários para se conseguir uma vida feliz, e o termo que utiliza Aristóteles, também já utilizado a Platão, é oitzen, como afirma ele, o estagirita na política. A abertura da economia a uma forma mais alargada da organização humana aparece muito mais tarde e reflete-se a partir da noção de nação, que passou a ser o centro das relações humanas, estando aí de facto já politizada, sujeitas a leis que marcam a comunidade, ou seja, a persecução do bem comum, que passa a centrar-se na noção de trabalho e da sua divisão, sendo justamente sobre este importante, mas também novo, tema que começa o primeiro livro de Economia Política da primeira modernidade, ou seja, A Riqueza das Nações, de 1776, de Adam Smith. Fica claro que as relações entre economia, arte e política não são algo de novo, remetendo mesmo aos princípios do fazer-se humano do homem. A política necessita, sem dúvida alguma, da arte, como forma que centra e concentra sobre si os homens, recordando-os da comunidade. Mas esta noção de comunidade, em que quando a economia remetia para o apolítico, que pertence à família, nos gregos, contém já a necessidade de troca, simbólica ou não, de bens necessários à sociedade e, portanto, contém a arte, a própria arte, os bens de consumo e os úteis. Mas não é sobre a égide, e demonstrou-se durante toda a manhã isso, não é sobre a égide destes dados que remetem às sociedades mais primitivas que se pensa aqui hoje as relações entre a arte, política e economia. Trazer um tema tão ancestral como a da origem do homem, da arte e da economia podia até ser aborrecido ou inesperado, e eu vou poupar-vos a isso. E, portanto, vou fazer um salto eu também. Ao contrário, penso que a lógica do título deste encontro se dá sobre uma lógica do tempo moderno, uma época mais dada a pensar o que está a acontecer, o presente, o acontecimento atual, o contemporâneo, aquilo que é nosso presente e com o qual temos de necessariamente conviver. Uma época marcada pela velocidade e a voragem dos acontecimentos. Se recordarmos o princípio do filme de Stanley Kubrick, no 2001, Odisseia no Espaço, onde se desenha em poucos minutos a passagem da besta ao homem, somos conduzidos a pensar que deveríamos centrar-nos mais no momento tecnificado do homem, confrontando-nos com os monstros e riquezas que aquela feliz junção entre política, economia e arte produziu em épocas anteriores, mas que agora se mostram em forma mais complexa, mas também, pelo que só viu esta manhã, em forma de complexo. Aqueles cerca de 7 minutos que medeiam entre a surpresa dos hominídeos durante o monolito, a descoberta do osso e a sua transformação em nave espacial são sintomáticos desse tempo a que se deu chamar, ainda que ambiguamente, modernidade. Essa concentração levada a cabo por Kubrick é também o símbolo da voragem referencial a que os habitantes deste tempo, todos nós, nos já habituamos. E é sobre isso que, por exemplo, num recente texto, Barton Palmer diz o seguinte: milhares de anos de história humana são elididos, e ele está a falar do filme, pelo corte do osso até à nave espacial. Um exemplo da montagem associativa de Bazin, que serve como um método efetivo, mas simplista, de ignorar a história. Este filme surge no simbólico ano de 1968, onde, como todos recordarão, a arte, política e economia se juntaram, desde o meu ponto de vista, pela última vez, como manifesto social e como tentativa de revolta. Peço que recordem, por exemplo, o sintomático movimento situacionista para quem a viragem política e económica só poderia advir da arte. Este facto, que evidencia essa força, esse impulso, que o nosso tempo, se contarmos como nosso aquilo que já vem desde os meados do século XIX, para com a elisão e a montagem dos acontecimentos mediante a imagem. Se a elisão é a condição essencial da montagem, já a montagem é a condição essencial para todo o novo acontecimento. O novo veio de facto a montagem veio de facto a produzir o novo como forma efetiva dos tempos modernos.
Walter Benjamin percebeu bem isso quando, nesse enigmático texto que é a obra de arte, na época da sua possibilidade de reprodução técnica, afirma que a possibilidade da montagem da imagem a que responde o operador se compõe, e isto é uma frase muito pouco estudada de Benjamin, se compõe de múltiplos fragmentos que voltam a reunir-se de acordo com uma lei nova. Essa lei nova é caracterizada de uma forma pertinente quando Benjamin se refere ao cinema, afirmando que, isto são palavras de Benjamin, o cinema promete-nos, por outro lado, um horizonte gigantesco e inesperado. E a palavra que utiliza é ungeahnt. O inesperado. Eis a chave da nossa modernidade e um termo que substitui hoje o novo. O termo que Benjamin utiliza é precioso, mas ambíguo na nossa língua romance. Inesperada, sem dúvida, uma boa forma de a traduzir, a palavra alemã, como fez o professor João Barreto, mas também poderiam ser o insuspeito ou o imprevisível, e neste caso eu gostava aqui de que esse inesperado pudesse também ser tomado como o insuspeito e o imprevisível. A lei nova que passa a responder à imagem é a coisa do inesperado, daquilo a que não podemos suspeitar, daquilo que não é da ordem do previsível. E na imagem joga-se, como demonstra Benjamin, a arte, mas também, hoje, pelo papel que a imagem desempenha, a economia e a política. É aqui, justamente, depois de ter elidido propositadamente o tempo histórico, metodologia que sigo propositadamente, que vejo justamente a reunião, o rejuntarem-se dos três conceitos que regem este ciclo: economia, política e arte, ou arte, política e economia, ou política, economia e arte, da forma como vocês quiserem. Mas será sobre a arte que o meu argumento, ou que parte do meu argumento, irá recair ou incidir. Estes três conceitos juntam-se sob uma nova categoria, uma categoria que veio na nossa época, nestes dias de crise, e é a última vez que eu repito a palavra crise, um imperativo, em junção ao novo, o imperativo do novo. Por toda a parte se apregou ao novo, que é necessária inovação, produzir novas formas, novos modelos, novas respostas. Enfim, produzir coisas novas, e aqui devemos reiterar a produzir coisas que não tenham referência em algo anterior, que sejam inesperadas, imprevisíveis, mas também insuspeitas. Nesta parte do novo, falávamos agora ao almoço, existe, por exemplo, esse conceito incompreensível que é o neoliberal. O liberal percebemos, o neoliberal não sei, pelo menos eu não sei o que é. Ao primeiro conceito, o inesperado responde à existência e com ela às formas simbólicas, ou seja, à arte. Ao imprevisível responde o conhecimento e as formas regradas do dar-se, ou seja, a economia e a troca. Ao terceiro, o insuspeito, refere-se ao político, porque a suspeita é uma atitude verdadeiramente política, pois impõe o outro a subjetividade como o seu objeto. Suspeita-se sempre do outro, suspeita-se sempre de alguém. Quem bem e recentemente viu o problema foi Boris Groys, afirmando que sob o olhar do outro, e são palavras de Groys, envergonhamos-nos do nosso corpo, do nosso aspecto, do nosso comportamento, da nossa imagem inteira com que nos mostramos ao mundo. A mera suspeita de que o olhar alheio me observe é suficiente para provocar essa vergonha universal. Bastante política esta definição, e que Groys extende também nesse mesmo livro à arte. Mas há algo que não podemos esquecer, que o novo requer sempre, isso sim, ter um serviço, que seja algo útil, que cumpra uma determinada finalidade, que possa servir ao bem comum, que as coisas novas sejam politicamente corretas, no sentido em que são construídas sob o império essencial do político, que é o da comunidade, e por isso, por amor da comunidade, devem contribuir ao avanço, ao progresso e ao impulsionar da economia, do bem comum e das artes. O novo, como exigência da nossa época, aparece assim como uma nova ordem cívica e um impulso para que todos os cidadãos queiram participar dele, porque desejam cumprir o preceito de Aristóteles, mesmo que não o saibam, que é o de estar sempre à disposição para a comunidade e não para a economia, ou seja, para os outros. E fazem-no enquanto indivíduos que respeitam a ordem social, a filia grega, ou, para utilizar esse novo termo, mas ainda vazio termo, uma forma que a modernidade tem de se referir a problemas antigos é traduzi-los a termos que não têm história, ou para utilizar esse novo termo, muito mais político e económico, fazem-no em nome da cooperação, parecendo querer integrar o outro na sua forma de agir, representando-se e apresentando-se a si mesmos como contributos ao bem comum. Diz Aristóteles, na política, a cidade é interior à família e a cada um de nós, individualmente considerado. E o que o todo necessariamente anterior às partes. Pertencemos, pois, à comunidade e não o contrário. A arte, nesse sentido,
deveria ser o símbolo dessa pertença. A cooperação substitui hoje a filia e passa a impor-se como a própria constituição política do homem, passando esse conceito a ser objeto de investigações de grandes e novos centros de investigação que se realizam em nome da política via biologia e da economia, substituindo assim ou criando assim novas significações, novos valores. Mais que o provento das necessidades a que respondia a família e a economia grega, o cidadão de hoje está sempre em prol da comunidade, porque se sente parte dela enquanto lhe é pertença e não ao contrário. E por isso, se não produz o novo, consome-o. E hoje esse fim é sempre o bem comum que está guardado no interior do novo, do inesperado, do imprevisível, do suspeito, que se dá por via da criação do novo ou por via do seu consumo. Afinal de contas, o que faz o progresso de todos, o fim comum, é anterior ao indivíduo, da qual esta é parte, e o outro, aquele, essência ao indivíduo. E, portanto, se não produzimos o novo, estamos obrigados a consumi-lo. É por isso que, para muitos, a arte deveria responder a esse dever que é o de denunciar, mostrando-se cooperante, o que resulta hoje, em muitos casos, com uma consciência ecológica por parte dos artistas, por consciência política, por consciência moral, mas isso sim, muitas vezes rápida, consciência rápida, arte efêmera, consciência efêmera. Mas tudo o que corresponde ao bem comum é sempre da ordem da projeção. É um fim, uma finalidade para o qual se pode unicamente tender. Nunca está aqui, nunca realmente se efetiva no tempo, nunca se cumpre de uma vez por todas. Esta é a própria essência do ser político do homem, ou pelo menos era para os gregos. Mas o regime político da modernidade, a política grega, é agora o do novo. É por isso que a essência da economia e da política, e com ela enquanto instrumento aglutinador, se juntam hoje à arte enquanto instrumento aglutinador, se juntam hoje sob o imperativo império do novo e da novidade. E o que é novo na modernidade, que é a mesma coisa que dizer o que é novo dentro do novo, é essa necessidade constante de inovação, ou seja, a necessidade de fazer qualquer coisa novo agora, do seu fazer ter lugar no real já, de cumprir-se inexoravelmente, realizando assim a essência política do homem, que é a comunidade, enquanto esta parecia, ou pelo menos tacitamente, parece apontar para o que é o bem comum. O novo surge, pois, como o regime das comunidades contemporâneas, abrindo o fazer político à arte de criar e à arte de inovar. A arte aparece muitas vezes como uma urgência e os seus locais institucionais como salas operacionais. Os arautos desse novo regime, que eram como os gregos designavam a forma da estrutura organizativa dos homens, designam-se hoje por empreendedores e não mais por governantes, os arcon gregos, ou seja, aqueles que estabeleciam os princípios. É fácil perceber esta modificação. Os princípios são por natureza coisas ancestrais e agora trata-se de medir o tempo, não de parar o tempo para acrescentar um princípio de onde tudo possa começar. E sem um princípio não há começo, e sem um começo não há nada de novo. O novo, tomado na sua forma política, como o descreveu Benjamin, passa a ser unicamente o inesperado, o imprevisível, o suspeito, o insuspeito, apresentando-se justamente essa como a nova lei. Podemos então dizer que no mundo da arte impera o novo, porque também o mundo da arte foi quem mais rapidamente respondeu a esse império de voragem criativa. Um dos elementos definidores da arte sempre foi da criação de um objeto para o qual não havia figura. Se um objeto pudesse entrar no mundo da arte, como obra de arte, sem um elemento novo, pelo menos desde uma forma teórica, deixaria de haver o verdadeiro mundo da arte. Sabemos que esta afirmação não é válida para todos os tempos, mas também não é válida eternamente no sentido da palavra obra de arte, do político e da economia, e se quiserem de novo. A disciplina que se debruçou especificamente sobre o objeto artístico, a história da arte, passa a ser concomitantemente uma disciplina que desenha a história das inovações e onde se recolhem os grandes inovadores. Mas esta não é uma disciplina, não é esta disciplina a alencar todas as inovações, ela só colige e serve de arquivo às inovações de uma importante parte da cultura humana, as que remetem ao objeto artístico e à sua formação simbólica, isto é, à cultura. Neste sentido, a arte está ao serviço, como sempre esteve, da economia, mas também da política, já que cumpre o seu regime, de que segue a sua politeia, que é hoje o regime da inovação, ou seja, a ausência completa de regime. É isto que leva Peter Sloterdijk a afirmar, num recente livro, a propósito são os ensaios sobre Heidegger, a afirmar o seguinte: o mundo da arte, visto com os olhos leais dos antigos, são palavras de Sloterdijk, compõe-se
com o voluntarismo nihilista, como o voluntarismo nihilista que é. No centro desse mundo assume o trono o curator, o papa do desamparo de todos os bons espíritos e, em ocasiões, o diretor artístico, o chefe de suplemento literário, o crítico cultural ou o diretor de festival. O novo fica assim preso sob a capa do imediato, ainda que remetendo sempre a formas já arquivadas. É por isso que no arquivo encontramos o que constitui a nossa realidade, pois no arquivo está o sentido da realidade, o nosso património, a nossa herança, os nossos valores. O paradoxo é que essa voragem de realidade e novo se dá também ela nos arquivos. E para que algo possa ser novo, tem de ser real. Mas a chamada realidade, e aqui são palavras de Groys, no fundo, não é mais do que a soma daquilo que não foi recolhido pelos arquivos. Por isso a realidade não é algo primário que tivesse sido representado no espaço secundário do arquivo. A realidade é tudo o que ficou fora do arquivo. Até aqui as palavras de Groys. O real, o novo, somente pode ser recolhido no arquivo se passar a fazer parte dessa crença que o faz tomar-se como algo sagrado, como algo que deve ser digno de vir a pertencer ao arquivo, ou seja, ao político, à arte, à economia e, como dizia o Sloterdijk, algo que muitas vezes se dá por uma decisão do curator que necessariamente cria valores. O real, visto no seu sentido histórico, pertence sempre ao domínio do milagre, do dom e do aberto. Se o real fosse, ou pudesse ser descrito cientificamente, os factos científicos, então nada se poderia esperar. Mas esperamos, porque essa é uma forma de ser, o esperar. Faz parte da definição do real a promessa de te vires, de ser outro, e, portanto, também é ele suspeito, ou o novo, ou esse verdadeiro e novo real passa a ser ele suspeito. O real, enquanto está preso de uma rede discursiva, está preso do arquivo. Constitui-se no arquivo, mas cola-se sempre também como fora do arquivo. O novo, hoje da arte, mas também da política e economia, é a sua subjugação, ao regime que as tutela, a da novidade. Mas o novo é hoje o resultado dessa elisão temporal das imagens a que aludimos com o filme de Kubrick, ou seja, transforma-se apenas no inesperado, uma disfunção da realidade acumulada nos arquivos da cultura, sob o império do novo, esse novo regime, essa nova politeia, do empreendedorismo, da política, da economia e da arte, do curator também, está apenas o inesperado, o insuspeito e o imprevisível. Mas são os princípios, mas não os princípios que ordenavam a união natural destes três conceitos para os gregos, ou, se os quisermos pensar, destes três conceitos mesmo nas origens das sociedades, das primeiras sociedades humanas. Se lembrarmos, por exemplo, um conto de Kafka, que leva, eu escolhi este conto porque me servia ao meu argumento, mas ao mesmo tempo porque referia o tempo em que vivemos, que leva por título ao que se chama O Artista da Fome, podemos muito bem compreender o que se passa hoje no domínio das artes, mas também da política e do político, da economia e do político. Kafka faz o seu relato em torno de um homem que escolhe a sua magreza porque a sua arte consiste em ser capaz de se jejuar. A princípio, porque é inesperado, obtém grande atenção do público, mostrando-se-lhe como algo novo, um choque inesperado, algo que estaria fora de toda a suspeita, dado a sua invisível magreza. Mas à medida que vai sendo conhecido, a sua arte vai sendo banalizada e o seu corpo exposto deixa-o inesperado. E o artista deixa de ter público e começa a perder observadores, definhando na melancolia e o público na indiferença. Mas antes de parecer, e como é típico nos contos de Kafka, surge uma expressão de sinceridade, que é o conceito que responde à suspeita, que o revela antes da morte e que responde às verdadeiras finalidades do gesto persistente que teve durante toda a sua vida. Pergunta-lhe um dos personagens: então porquê é que não podes fazer outra coisa? E responde o artista da fome: porque eu não encontrei o alimento que gostasse. Se eu tivesse encontrado, acredita, eu não teria chamado tanto a atenção e me teria empanturrado como tu e todos. Talvez o regime que alimenta as artes, a política e a economia, assentem bem nesta conclusão, chamar a atenção, uma real estética do choque. Se o artista da fome tivesse encontrado um princípio, teria feito algo novo. Não o tendo encontrado, repete. O problema, principalmente a nível das artes, mas também creio que hoje, a nível da economia e da política, dado o papel que a imagem desempenha hoje, é encontrar um novo alimento, e não somente um alimento que seja novo, e que se possa repetir sem princípios, ainda que, muitas vezes, com muita paródia.
Mas esse alimento já está nos arquivos e só a voragem do imediato a colapsa. Como afirma Boris Groys, no livro que dedicou à economia da cultura, a inovação, diz ele, não consiste em que compareça algo que já estava escondido, mas no transmutar do valor já visto e conhecido desde sempre. É esse o verdadeiro sentido do novo hoje. É esse simples trabalho de transmutação de valores. É hoje uma exigência da política das artes e nas artes que vivem desse novo regime, ou desse regime do novo. Num dos capítulos do Homem Sem Qualidades, Roberto Musil, que leva um interessante título que diz: um capítulo que pode, para ser saltado por todos aqueles que não apreciam particularmente a atividade de pensar, podemos ler o seguinte: um grande inventor respondeu um dia a quem lhe perguntava como fazia para ter tantas ideias novas. Ele respondeu: pensando ininterruptamente nelas. Talvez a resposta à pressa que as artes de hoje em produzir o novo e procurar sempre a transmutação de valores já pertencentes ao arquivo, criando o novo ou o consumo do novo, como se fosse daí que viesse essas formas inovadoras, criando o inesperado, usando indiscriminadamente a citação, ainda que muitas vezes sem o saberes, possa estar na máxima que o narrador do romance de Musil fez comparecer para descrever a leveza de Ulrich, o personagem principal, se vocês se lembrarem. Pensar ininterruptamente nelas, isto é, nas ideias. Procurar qualidade, porque, e aqui são palavras de Musil, bem entendido, o homem sem qualidades tinha absorvido também, num canto da sua consciência, o saber moderno, quer pensar-se nele, quer não. O império do novo, se recordarem o homem que descreve Musil, reside justamente nisto, na elisão do ininterruptamente. E se aplica à arte, deve também aplicar-se à política e à economia. Afinal, é uma tríada que vem sempre junta e que gera sempre e sempre gerou valor. Obrigado.